E aí galera, beleza? Professor Everjon, voltamos para o nosso segundo momento sobre Primeiro Reinado. Agora, ó, Confederação do Equador, vamos fazer uma retomada, foi aqui que a gente parou, tá? Olha, ó, Confederação do Equador é 24. Coincidência? Em 1824 nós tivemos ali a carta outorgada. Claro que não é coincidência. Nós vimos que um dos fatores que levou à Confederação do Equador foi justamente a insatisfação com o autoritarismo de Dom Pedro, tá? Ele fechar a Assembleia, olha, ó, e prender os líderes à noite da agonia e impor uma carta constitucional que não foi votada, não foi algo democrático. Então vamos lá. O que a Confederação do Equador queria? Quais são os ideais, tá? Saído um pouquinho aqui da tela para vocês, ó. República Federativa, a supremacia do Legislativo sobre o Executivo, que é Dom Pedro, a não existência do moderador, Constituição liberal, rompe com a elite aristocrata ou aristocrática, beleza? Do Brasil. E a gente percebe que é um movimento onde a sua grande hegemonia era de classes médias, ok? Conclusão, então, da Confederação do Equador. Dom Pedro vai reprimir, ele vai reprimir com violência. Claro que, mais uma vez, precisando da ajuda de mercenários, mais uma vez gastando dinheiro e trazendo sérios problemas econômicos para o Brasil, tá? Ó, aqui nós temos o fim da Confederação do Equador, só que isso vai custar muito caro a Dom Pedro. Vamos lá, Dom Pedro já tinha participado dos conflitos para impor a independência, das províncias que não queriam a nossa independência. Dom Pedro vai reprimir a Confederação do Equador, Dom Pedro vai reprimir a independência da Cisplatina, ok? Então tudo isso vai gerar gastos que vai levar o quê? A quebra do Banco do Brasil, agravando ainda mais os atritos entre ele e a aristocracia brasileira, desgastando a imagem política de Dom Pedro, ok? Vamos lá. O reconhecimento da nossa independência, turma, vai ser feito primeiro pelos Estados Unidos. Não esquece, América para os americanos. O século XIX é o século do imperialismo. A Europa está fazendo seu imperialismo sobre as Áfricas, a Ásia e a Oceania. E os Estados Unidos está buscando, após a Guerra de Secessão, expandir o seu modelo para o resto da América. Então, para ele, é interessante que a América seja independente, beleza? Então, eles reconhecem a independência do Brasil. A Inglaterra reconhece e também Portugal. Claro que todos querem alguma coisa. A Inglaterra, ela vai exigir liberdade de comércio. O que ela quer? A ratificação dos acordos que foram feitos lá na abertura dos portos. Lembra? 1808, legal? E 1810, Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade. Isso, porém, por quê? Porque aqueles acordos foram feitos com Portugal em relação ao Brasil. Agora o Brasil é um país independente, eles têm que ser refeitos. Legal? Beleza? Então, essa é a exigência da Inglaterra. Portugal cobrou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil, para reconhecer a independência. O Brasil, claro, vai pedir esse dinheiro emprestado para a Inglaterra. Como Portugal devia aos ingleses exatamente essa quantia, esse dinheiro, essa grana, nem saiu da Inglaterra. Então o Brasil já nasceu com uma dívida externa, perfeito? Não só por isso aqui, mas também pelos empréstimos acumulados por Dom Pedro para poder formar as milícias para reprimir todos os movimentos que nós vimos. Continuando aqui, ó, crise do Império. Desgaste da imagem política de Dom Pedro, e aí são vários fatores, como eu disse para vocês. A crise econômica que já vem na agricultura, do algodão, né? Agricultura do açúcar, os gastos nas guerras que nós citamos, tá? Outro ponto, os tratados vantajosos, acabei de mostrar para vocês os tratados feitos com a Inglaterra, também desagrada a elite local e os comerciantes brasileiros, sobretudo, tá? Sucessão do trono português. Tá? O pai de Dom Pedro, Dom João, faleceu. Dom Pedro é o primogênito. E ele tinha uma filha chamada Maria da Glória, de 7 anos.
Então, Dom Pedro está numa situação complicada. A elite diz, agora ele vai reunificar o Brasil a Portugal, porque ele tinha esse direito. Então, Dom Pedro, para não se indispor com a elite brasileira, ele abre mão do trono para a filha. E deixa o irmão Dom Miguel, tá, como regente, porém Dom Miguel traiu Dom Pedro, é aclamado pelas cortes como rei, e aí Dom Pedro não tem saída. Ou ele combate o próprio irmão, ou ele entrega o governo a Dom Miguel e aos descendentes de Dom Miguel. Então, mais uma vez, ele vai tirar dinheiro dos cofres do Banco do Brasil, gerando o quê? Gerando esses gastos que vão falir o Banco do Brasil e desgastando a sua imagem. Questão sucessória do trono português, ok? Outro problema que vai agravar a imagem de Dom Pedro, pessoal, é o assassinato do médico, jornalista italiano radicado no Brasil, Líbero Badaró, foi assassinado em São Paulo, tá? Em 21 de novembro de 1830. Ele era um grande inimigo político de Dom Pedro, e é claro que logo suspeita-se de Dom Pedro, perfeito? Até dizer que não foi ele, comprovar que na verdade nunca foi comprovado, vai ter uma grande oposição à imagem do imperador. Tanto é que quando ele viaja a Minas Gerais, ele vai ser pessimamente recebido com faixas de luto e tudo. Ficou vergonhoso. Quando ele retorna para o Rio de Janeiro, isso já em 13/3 de 31, vai ter um showmício na época, um comício para recebê-lo, tá? E amenizar a situação constrangedora que ele passou. Os brasileiros do Partido Brasileiro vão ocupar o paço e aí vai ter um grande confronto chamado de Noite das Garrafadas, que não foi uma noite, na verdade começa ali e vai levar alguns dias de confrontos locais, acabando o encontro, choque entre brasileiros e portugueses, até abafar tudo. Mas o 13/3 de 31 é emblemático, porque onde seria feita a aclamação a Dom Pedro pelos portugueses, foi ocupado pelos brasileiros, e aí começou uma briga, tá? Horrível, onde muita gente saiu machucado, que é conhecido historicamente como a Noite das Garrafadas. Para o vestibular, o que isso aqui serve? Vão te perguntar o que é a Noite das Garrafadas? Não. Mas serve para você entender e mostrar a qual ponto chegou a insatisfação da elite aristocrática brasileira com Dom Pedro. Ou seja, não tinha mais clima de governar. Ele cria um Ministério de Brasileiros, que continua criticando ele demite esse ministério e convoca um ministério só de portugueses, chamado Ministério dos Marqueses, ou também chamado Ministério dos Medalhões. Deu para entender? Beleza? Legal? Quando ele demite o Ministério Português e organiza um ministério só de portugueses, Ministério dos Medalhões ou do Marquês, como queiram, isso gera mais revolta. O fato é que, em 7/4 de 31, Dom Pedro abdica, quando as próprias tropas militares se voltam contra ele, e aí como não tem ele se manter no poder. Dom Pedro abdica em favor do seu filho, ele foi inteligente, Dom Pedro de Alcântara, de 5 anos, volta para Portugal, poucos anos depois ele chega a falecer. Mas foi a forma que ele encontrou de terminar com esses conflitos e ainda deixar o governo do Brasil dentro da família de Bragança. Entenderam? A gente se encontra na próxima aula. Vamos falar de regência. Elvis John, História em Cena. Beijo no coração, valeu!